Olá! O nosso convidado de hoje para o Escoliose Talks Brasil 2020 é o Dr. Juliano Almeida Coelho. Ele é formado em Medicina pela Fundação Oswaldo Aranha, aqui no Rio de Janeiro. Tem residência médica em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Ipiranga, em São Paulo. Residência médica em Cirurgia da Coluna Vertebral pelo HSPE, em São Paulo. Título de especialista em ortopedia e traumatologia pela SBOT e título de especialista em cirurgia da coluna pelo SBC. Bem, vocês vão ver que temos também outro escolitalk bastante interessante com o Dr. Juliano. Olá, Dr. Juliano. Que bom ter você conosco no nosso Escoliose Talks Brasil 2020. Olá, Patrícia. O nosso objetivo é levar informação que possa esclarecer a complexidade da escoliose. Esse é o objetivo com esse nosso Escoliose Talks. E um dos pontos mais destacados nas diretrizes da SOSORT é a importância do trabalho multidisciplinar no tratamento da escoliose. Por isso, é tão importante termos um médico ortopedista cirurgião, especialista em coluna para falar conosco. Então, assim, agradecemos muito e dou as boas-vindas, doutor Juliano. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Me sinto lisonjeado. Muito obrigado a você e ao Hector. E a ideia é, assim, que vocês são pessoas que me chamaram muita atenção por um trabalho sério. Então, isso me deixa muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. Que ótimo. E mais ainda, quando a gente fala também com um médico que já veio no nosso encontro de escoliose, isso é uma característica especial tua, que eu tenho certeza, na questão do interesse de realmente estar, enfim, imbuído, né, de todo esse, não só desse saber, mas desse estar com as pessoas e tem esse olhar humano, tem esse olhar para a pessoa também. Isso é muito interessante também, né, Juliano? Sim, muito mesmo. Eu trabalho de forma privada já há algum tempo, a gente tem 17 anos de formado, e tive a oportunidade de fazer um pouquinho do Sistema Único de Saúde. E aonde foi que me chamou muita atenção, porque uma menina hoje com escoliose, que chega no nosso consultório, e que porventura tem indicação cirúrgica, a gente consegue, de alguma maneira ou de outra, ajudar, já que eu sou cirurgião, e quando tem indicação cirúrgica a gente faz, mas a impotência que eu senti quando atendia pelo Sistema Público de Saúde, de todas as crianças que têm escoliose e não têm a mínima chance de poder ter um tratamento adequado e principalmente em tempo, né? Então, a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco também. Com certeza. Maravilha. E as perguntas, essas conversas têm saído muitas vezes com perguntas, né? E as perguntas que nós fazemos para você. Essas perguntas foram feitas na internet e justamente por pessoas que têm essas dúvidas, e eu acho que dessa forma nós vamos ser bastante úteis para as pessoas. Então, Juliana, eu posso começar com uma primeira pergunta, que seria: como saber se a cirurgia é necessária? Bom, essa é uma pergunta ao mesmo tempo simples de resolver e também que nos permite muitas reflexões. Por que simples? Qualquer livro que se abra, qualquer digitar de Google, quando operar, está escrito lá. Pacientes acima de 45 a 50 graus, enfim. São alguns dados de literatura que fazem parte de um histórico, o porquê operar ou não. Só que por trás disso existe muitas nuances. Então, é um conjunto de elementos que a gente usa para indicar um procedimento cirúrgico ou não. Sendo um pouco mais objetivo, pacientes com alto grau angular, com menarca de início, por exemplo, uma menina de 11 anos que acabou de menstruar, ou seja, ela tem todo um pico de explosão hormonal,
com uma característica genética já para ter a escoliose verdadeira, né? Porque tem a atitude escoliótica, que a gente pode falar depois. Um exemplo, essa menina já com 65 graus e acabou de menstruar, ou seja, existe uma possibilidade cirúrgica muito grande nessa menina, embora às vezes possa iniciar um tratamento conservador, a gente já percebe que isso já seria um dos indicativos. Mas tem muitas nuances aí. Mas, em termos gerais, são isso. São pacientes com curvas acima de 50 graus, teoricamente, teriam indicações cirúrgicas. Mas tem as suas variáveis, tem as suas exceções e muita coisa a ser discutida a respeito do assunto. Perfeito. Muito obrigada, doutor Juliano. Uma outra pergunta que surgiu aí para nós nesse tempo foi: qual é o tempo e como é a recuperação da cirurgia? O tempo cirúrgico de uma cirurgia de escoliose, obviamente que depende de qual tipo de escoliose a gente está falando. Se é uma escoliose idiopática, se é uma escoliose neuromuscular, os níveis que vão ser abordados e principalmente da experiência da equipe cirúrgica. Né? Uma escoliose idiopática do dia a dia, ou seja, é uma escoliose que uma equipe bem treinada ele faz em torno aí de 3 horas e meia, normalmente é isso. Mas eu, particularmente, não gosto muito de me atentar ao tempo da cirurgia, porque cada cirurgia ela tem os seus potenciais de complicação e também você pode aumentar ou não esse tempo. O mais importante é você ter um preparo técnico do que exatamente você vai fazer e executar aquilo da melhor maneira possível. É óbvio, se isso for executado dentro do menor tempo possível, é melhor. Mas em relação ao tempo, é mais ou menos isso. Perfeito. E a recuperação também vai, então, estar relacionada a isso tudo, a questão da complexidade, como foi também. Exatamente. Existe Normalmente, a paciente que opera escoliose, ela fica internada em torno de 5 a 6 dias, uma semana, em média, no hospital. Então, depois da cirurgia, normalmente esses pacientes passam principalmente a primeira ou segunda noite na UTI, que é um centro de observação. No dia seguinte, também, normalmente, acontecendo tudo normal, a gente já coloca essa paciente para deambular, já fazer o início da fisioterapia já, e ainda depois ela vai para o quarto, em torno de 7 dias, de 6 a 7 dias, ela tem alta hospitalar. Então, essa que é a programação inicial hospitalar. Perfeito, muito obrigada. Uma outra pergunta que surgiu foi: como ficará a minha coluna após a cirurgia? Bom, uma coluna com escoliose, então ela tem seus desvios laterais, obviamente com aquela cicatriz central, que todo mundo já conhece, porque é feita uma cicatriz central, né? Não é uma linha que você vai margeando. E existe a questão de que a menina ela vai se sentir um pouquinho mais alta, e de fato ela vai ser alongada, né? Uma das características, principalmente pós-operatórias de escoliose, são que as meninas relatam para a gente a dificuldade de calçar um sapato e amarrar um cadastro, porque você tem uma coluna mais estruturada. Então, daí a necessidade de você poder fortalecer, alongar a musculatura das pernas. Ou seja, na hora de abaixar para pegar alguma coisa, você tem que utilizar as pernas, a flexão dos joelhos, e não abaixar para pegar inclinando o tronco, né? Como se fosse se adaptando a essa nova realidade, então, né? Exatamente, Assim, se adaptando à nova realidade, justamente. E existe também alguns resquícios, eu diria, de desvios, né? Em algumas cirurgias, no final da cirurgia, é possível fazer a costoplastia, que é o quê? A retirada de algumas costelas só para diminuir um pouco aquela gibosidade. Isso vai muito de cirurgião para cirurgião, depende de como foi a cirurgia, porque o princípio fundamental de quando você faz a cirurgia, ele não é estético. Isso é a base. Só que, com o passar do tempo, as equipes se tornaram cada vez mais habilidosas e, além de trazer a coluna ali para o eixo para estabilizar e fixar, a gente tem falado cada vez mais na parte estética, porque as meninas querem ficar cada vez com cicatrizes menores, menos hipertróficas e com menos desvios posturais ou desvios residuais, né? Isso é um fato. Sim.
Perfeito. Outra pergunta, outra dúvida. Quanto a cirurgia vai conseguir corrigir a escoliose? Isso vai depender se a gente está diante de uma escoliose estruturada ou não. Ou seja, aquela escoliose, quanto maior o desvio angular, teoricamente, menos consegue corrigir. O objetivo fundamental da cirurgia é estabilizar a coluna para que ela não progrida. Contudo, com a melhora das técnicas operatórias, principalmente dos recursos dos implantes e a experiência dos cirurgiões, hoje consegue-se fazer, numa grande maioria dos casos, uma coluna praticamente alinhada, sendo que essa não é a função principal. Por exemplo, numa cirurgia onde no meio da cirurgia houve um mínimo de abalo medular, que o potencial caiu durante a cirurgia, isso já é um alerta para o cirurgião de que ele deve fazer manobras de derrotação com muito mais cuidado. Logo, quando acontece isso, o cirurgião deve preservar a função e, por último, a estética. E para preservar a função, ele deve derrodar menos. Então, ele fixa um pouco mais in situ e evita um preciosismo de corrigir mais a coluna, mas ele evita também a temida complicação que é o abalo medular e a hemiplegia ou paraplegia, certo? Então, é dessa maneira. Perfeito, perfeito. Ótimo. Outra pergunta que surgiu aqui também foi: após algum tempo de cirurgia, pode fazer academia? Sim, pode. A ideia de se operar, quando se tem indicação de operar, é que a menina, por que a menina? Porque, obviamente, é mais comum nas meninas, tem uma vida normal. Mas o que é ter uma vida normal? Para quem teve uma escoliose, né? Obviamente que a gente não instiga uma menina que teve escoliose e operou a saltar de bungee jump. Mas voltar a fazer academia, praticar uma aula de tênis, natação, basquete, isso tudo pode e deve acontecer. Normalmente, existe uma sequência que a gente usa, né? Existe a primeira fase do pós-operatório, que é uma fase de cicatrização, readaptação do eixo da paciente, no qual ela vai precisar sentir confiança para começar a deambular e a fazer as atividades de vida diária com independência, né? E essa fase é uma fase dos primeiros 60 dias, que ela parte por uma cicatrização mais completa e principalmente o início de uma fisioterapia com uma reabilitação da nova adaptação dela, que é uma coluna completamente estruturada, né? E aquilo ela vai sentir algumas dificuldades. A partir daí, de 90 dias, já pode se iniciar com uma determinada supervisão as atividades mais leves e supervisionadas de físicas, não tem problema, desde que supervisionadas. Obviamente, respeitando cada caso é um caso. Tem que saber se houve complicações no intraoperatório, né? Qual que é o potencial cognitivo da família, da mãe, enfim, de tudo isso. Existem variáveis para tudo. Nada é regra estática. Perfeito. A gente diz, existem os protocolos estão aí, tem aquelas médias, né, doutor Juliano? Mas o ser humano é para lá de individual, no sentido de ter características próprias, e como você mesmo muito bem colocou, vai depender, isso é caso a caso. Mas se tudo deu certinho, é possível, então, poder fazer academia, enfim. Perfeitamente, perfeitamente. Com supervisão, é possível e deve fazer. Perfeito. Tinha uma outra pergunta aqui que eu até penso, eu vou passar porque pelo número, a gente escolheu trazer essas, como eu falei para você antes, porque nós queríamos procurar as perguntas que fossem mais frequentes, né? E eu acredito que essa pergunta tivesse aí mesmo antes do Covid, mas vale agora também perguntar, porque quando minha filha vai poder voltar para a escola depois da cirurgia? Bom, ela pode voltar para a escola na medida que o cirurgião tem total segurança em relação ao fechamento da ferida operatória e, no mínimo, das habilidades de vida diária.
Ou seja, já consegue se vestir sozinho em casa, já está mais segura, sobe e desce escada ao lado de alguém, mas já está mais seguro de si, está com uma respiração funcional boa, existe uma boa, um bom fortalecimento já da musculatura, né? Ou seja, depois que iniciar as primeiras fases de fisioterapia, e aí cada caso é um caso, mas normalmente entre 60 e 90 dias, bem razoável, 60 dias, né? Se a gente for parar para pensar, depois que tiver cicatrizado e que ela estiver deambulando, ela pode ir para a escola. Mas aí, cada caso é um caso. Eu diria que 30 dias num pós-cirúrgico ainda é pouco, porque ainda não deu tempo dela se ter um mínimo de reabilitação, né? Então, um prazo aí de 60 dias é bem razoável. Perfeito. Obrigada, doutor Juliano. E uma das coisas que, como eu falei logo no início aqui, que eu estava apresentando você, nesse começo do nosso Escoliose Talks, eu estava falando que uma coisa que eu vejo e que diferencia você é essa visão humana, é essa ideia de você sobre cuidar, é uma colocação que é de cuidar do paciente, né? E cuidar é uma palavra que ultrapassa a visão técnica. E a gente tem isso em comum. Acho que por isso nos damos bem e temos tantos pontos em comum nessa forma. Legal. Ou seja, uma consciência total do nosso compromisso em estar oferecendo o melhor, tecnicamente falando, mas lembrar que estamos lidando com seres humanos e esse cuidado que é tão importante, né? Sim, claro. Então, você gostaria, Juliano, de deixar uma mensagem, algumas palavras para as pessoas que estão assistindo a esse Escoliose Talks, ou queira falar alguma coisa a mais em que nossa conversa possa continuar fluindo, que está ótima. Enfim, o que você gostaria de deixar para as pessoas sobre essa questão toda da escoliose, de seu tratamento? Fique à vontade. Vamos lá, que bom ter esse espaço. Gostaria sim. Tem duas coisas. Uma que já trago no meu coração, na verdade, já há algum tempo, e a outra que eu ouvi recente. A que eu trago no meu coração já há algum tempo é o tema que eu já falei sobre o que me moveu a montar um projeto para entregar para o ministro da Saúde. Até gravei um vídeo para ele, mas não chega lá, não tem problema. Eu acho que se cada um fizer uma parte, a gente vai chegar a uma hora. Foi um pai entrando no meu consultório, olhando no meu olho, e a filha de 12 anos, com indicação cirúrgica, precisa, pode botar 10 cirurgiões de coluna, 10 fisioterapeutas que fazem reabilitação, e iam falar a mesma coisa. Cirúrgico, esse é cirúrgico. E o pai virar para mim e falar, doutor, você está vendo a minha filha? Eu falei, estou. Você entende, doutor, que se o senhor não fizer nada por mim, não tem ninguém para fazer por mim? Eu falei, entendo. Só que aquilo me comoveu, literalmente, porque é fácil a gente ter um plano de saúde e poder cuidar. E a partir daí eu fui em uma determinada cidade, lá do Rio de Janeiro, tentar fazer o máximo possível para que pudéssemos montar um serviço para fazer a prevenção, diagnóstico precoce da escoliose e o tratamento dele, que é a base científica. O que a gente tem de base científica para tratamento de escoliose? Que funciona. A cirurgia que funciona, o colete que funciona e os exercícios específicos para escoliose que funcionam quando você tem as indicações de se fazer em cada estágio. Então, o que a gente tem no SUS? A gente não tem nada. Outro dia estava numa programação que eu estava fazendo para um determinado plano, o tratamento da escoliose, anos e anos e anos e anos atrás, uma moça, tipo num toco, com as mãos elevadas e fazendo um gesso pré-histórico lá, e hoje, depois de tantos anos terem se passado, a gente não vê por nenhuma operadora de saúde, a gente não vê pelo governo, nem no setor privado, nem no setor público, uma base, uma triagem séria e permanente, porque essa triagem ela é permanente, não adianta fazer só uma triagem para publicar, para fazer outro trabalho, porque quanto mais cedo a gente pegar essas meninas, mais fácil vai ser de tratar, porque elas já são instituídas num programa como o seu, por exemplo, que é de tratamento conservador. Na sequência, entra a indicação ou não do colete, que a gente não está aqui para falar das indicações e tudo, porque o assunto é vasto,
E está tudo ali, esse assunto é bem batido, mas... e das indicações de cirurgia, quando precisa da cirurgia também não tem. Então, eu acho que eu tenho que passar isso. Para as pessoas que são envolvidas com a escoliose, ótimo, cada um faça o seu papel, mas vamos pensar de alguma maneira aonde a gente pode ajudar essas crianças que são do sistema público, essas que não tem ninguém por elas. Então, essa é uma. A outra mensagem foi a mensagem que eu faço das palavras do professor Negrini, que eu vi a reportagem, e fiquei até encucado quando ele diz que a melhor maneira de se tratar uma criança é pelo princípio de Bárbara. E eu fiquei me perguntando, mas princípio de Bárbara? Aí eu falei, Juliano, mas caramba, aonde que está isso? Aí eu falei, caramba, mas eu nunca li isso, princípio de Bárbara. E eu fiquei encucado quando você abordou, e foi simples, e aquilo eu me vi ali. E eu lembrei, quando eu me formei, e aí um senhor, que eu respeito muito, né, é o meu pai, ele virou para mim e falou assim, filho, trate dos seus pacientes como se fosse alguém da sua família. Eu lembrei do princípio de Bárbara. Então, quando você tem na sua frente uma criança com escoliose, e ela é estigmatizada, porque assim, a consulta da escoliose, ela é padrão, sempre entra a mãe com o pai, ou seja, afeta toda a família, não é? Então, quando você tem uma criança na tua frente, você trata como se fosse a tua filha, o cirurgião vai saber se realmente ele vai fazer o exercício, se ele vai usar o colete ou se ele vai operar essa paciente. Então, eu até operaria minha filha, mas eu, mais do que ninguém, sei se ela realmente vai precisar fazer o exercício, o colete ou operar, e não usar somente o viés do cirurgião. E é isso, eu vi em vocês pessoas sérias, que tem outras também, que são sérias e tudo, mas eu enxerguei em vocês pessoas que realmente abraçaram essa causa. E eu tenho essa causa aí do SUS, que é importante, e obviamente que tem o setor privado. Mas é isso, tratar as crianças do princípio de Bárbara, como se fosse a sua filha. Perfeito, Juliano. Olha, muito, muito obrigada. Tenho certeza que quem nos ouviu vai ter mais uma informação, vai ter mais essa visão. Então, tanto Legal. quanto as respostas, né, técnicas, as perguntas que foram feitas, quanto, como eu falei antes, eu tinha certeza que a gente tinha que escutar, que fosse muito bom, sobre essa questão que, do outro lado, nós temos seres humanos. Estamos tratando de seres humanos, né? Então, sim, claro. Enfim, muito obrigada e tenhamos aí o nosso caminho pela frente e continuemos, né, no nosso aprimoramento e em frente. Isso aí. Sempre otimista. Estamos positivos aqui e operantes. Okay. Obrigado a você pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Eu que agradeço. Tá joia, Patrícia. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Hector. Outro.